Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 12. E o nosso tema é a mordomia do cuidado com a terra. Infelizmente, nós não temos o cuidado devido com a nossa terra, com o nosso planeta. Eu achei essa lição muito interessante, porque o crente ele tem por obrigação de cuidar da terra, de zelar pela terra, não jogar papel na rua, não jogar papel pela janela do carro, não destruir, no caso, aquilo que nos traz benefícios. E hoje nós vemos que, pelo fato do comércio, da indústria, tem se devastado e prejudicado a terra. E o crente joga papel na rua, faz esse monte de coisa que não deveria fazer. A limpeza é essencial para nós vivermos bem. No nosso texto do áureo, que está em Salmos 115, 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Porque Deus ele deu essa terra para nós cuidarmos, para nós zelarmos. Por que fala mordomia da terra? Porque nós sabemos que o mordomo ele cuida da terra, ele cuida daquilo que Deus permitiu, aquilo que Deus deu a ele. Então aqui em Salmos, o salmista está falando que o Senhor ele concedeu a terra, mas o homem precisa cuidar dela. Nós hoje estamos cuidando muito mal da terra. É por isso que às vezes a terra responde de uma forma destruidora e devastadora. Nossa verdade prática: o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica da sua responsabilidade com o meio ambiente. Então o crente, o servo de Deus, ele tem que cuidar do meio ambiente, ele tem que zelar por aquilo que Deus concedeu. Tentar fazer o máximo possível. Mas as indústrias destroem o planeta. Então faz o seguinte, irmão. Você não pode chegar lá e falar para a indústria parar de fazer as coisas, de fornecer a matéria, de estar na sua linha de produção fazendo aquilo que ela faz. Você não pode, mas você pode deixar de jogar papel no chão. Você pode deixar de fazer tantas coisas que prejudicam o meio ambiente. Jogar pilha num lixo comum, você não pode fazer isso. Jogar o óleo de cozinha em qualquer lugar, você não pode. Por isso que eles estão destinando postos para que a pessoa jogue o óleo de cozinha fora no lugar certo, porque o óleo não mistura com a água. Então veja que até isso nós temos que zelar. Mas eu vou fazer o pouquinho que nós fazemos a nossa parte. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 30, Deus, na criação, ele cria o homem. Para que ele criou o homem? Para poder guardar o jardim do Éden. Mas o homem pecou. O homem pecou, mas o homem não foi isento da responsabilidade de guardar o jardim do Éden. O que o homem foi penalizado foi que agora, com o suor do rosto dele, ele comeria da terra. Mas ele deveria cuidar da terra, ele deveria cuidar do planeta a qual ele vive. Na nossa introdução, nesta lição estudaremos a vocação do ser humano para ser o mordomo de Deus na terra. Veremos que Deus entregou este planeta aos nossos cuidados. Por isso faremos uma reflexão bíblica sobre a responsabilidade humana com o ambiente natural. Então, hoje nós temos um cuidado muito, ou vamos dizer, nada de cuidado com a terra. As pessoas não querem cuidar da terra, não querem zelar pelo planeta. E o que acontece? Hoje a ONU, a Organização das Nações Unidas e outras entidades fazem esses cuidados com a terra. Meu Deus, não pode. Claro, eles são hipócritas. A gente sabe que por um lado eles se defendem acerca do cuidado com a terra e pelos outros eles estragam o planeta todo. Mas nós temos que fazer aquilo que Deus colocou para nós. Se cada crente não jogar papel na rua, com certeza, eu estou citando isso, meus irmãos, do papel na rua, que é uma coisa que a gente pode fazer de uma maneira tão natural. Se cada crente não ficar jogando papel na rua, não ficar estragando o planeta, porque o que um papel vai fazer? Se você joga, outro joga, o que vai ser? Vai em certos lugares, vai numa praia, por exemplo, e deixa tudo sujo ao seu redor. Vai lá com a família toda, leva refrigerante, leva tudo, e quando sai aquela sujeirada toda, deixa tudo lá. Aí vem o mar, pega e leva tudo para a água. Você vai dizer, mas todo mundo faz, por que eu também não posso fazer?
Mas se todo mundo faz, deixa que todo mundo faça, cada um tem a sua consciência. Nós temos que ter a consciência de Deus. E qual é a consciência de Deus? E qual é a consciência do Senhor? Nós zelarmos pelo planeta. Tópico 1. O homem foi criado para ser mordomo de Deus, o mordomo da terra. Então Deus chama o homem, a princípio, como nós já falamos, para poder cuidar do jardim do Éden. Né? Adão deu nome aos animais, Adão deu nome às plantas, aos vegetais. Adão foi dando nome, foi cuidando, foi vendo como estava funcionando o jardim do Éden. Claro, pelo pecado, como nós já falamos, ele foi expulso. E aí ele teve que cuidar, mas agora lavrando a terra e comendo através do suor do seu rosto. Aqui no 2, a terra habitável. Deus fez a terra para que os seres humanos a habitassem. O homem foi autorizado por Deus a desfrutar da plenitude da terra e para desta sustentar-se, conforme diz a Bíblia. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, Deus que formou a terra e a fez. Ele estabeleceu, não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Mesmo o homem sendo expulso do jardim do Éden, Deus deu toda a condição para o homem, para quê? Para que o homem pudesse ter aonde viver, ter como se sustentar e ter um ambiente habitável, que ele possa viver. Claro, tem muitos lugares na Terra que são inabitáveis, principalmente no lugar onde existe muito gelo, é claro, inabitável. Ou algumas ilhas que existem muitas cobras. Claro, irmãos, nenhum ser humano consegue viver numa ilha dessa, nenhum ser humano consegue viver ao frio extremo, né? Não dá para viver nos extremos. Tem muitas pessoas que vivem em lugares onde existe muito frio, mas não ao extremo, que nem animais, nem nada consegue sobreviver. Então veja que há os extremos, mas na maioria das partes da Terra existem pessoas habitando. Então veja que Deus, ele cria o lugar habitável para nós. Por que muitos lugares são desse jeito? Por que essas coisas são assim? Sinceramente, a gente poderia dizer, mas é o pecado do homem. Mas falando assim, por menores, não sabemos. Não sabemos porque tantas cobras migraram para determinadas ilhas. E muitas ilhas estão cheias, lotadas de cobras. Até no Brasil, se eu não me engano, a 20 km ou 25 km da costa do Rio de Janeiro, existe uma ilha que é extremamente inabitável. Tem vários tipos de cobra e não tem como o ser humano habitar num lugar desse. Porém, nós vemos que na terra Deus permitiu que o clima favorecesse, aquilo que sai da terra o homem pode comer, pode consumir, o homem pode consumir carne dos animais, claro que não são todos, mas o homem pode consumir, ou seja, Deus deu toda uma estrutura para que o homem habite na terra. Mas o que o homem faz? Destrói a sua própria casa, né? Se a gente pode dizer, quem destrói a sua casa? Você tem uma casa, tem telhado, tem móveis, tudo. E o que você vai fazer? Vai botar fogo em tudo. E tem muita gente que está fazendo isso, botando fogo nas florestas, botando fogo naquilo que Deus preparou para que ele pudesse habitar. Deus concedeu a terra, tópico 2. Deus concedeu a terra aos homens. A terra é do Senhor, a terra não é nossa, a terra ela é do Senhor, ela foi emprestada para que a gente possa viver, para que a gente possa estar aqui, viver para Deus, adorar a Deus, se satisfazer em Deus, mas a terra ela não é nossa, é de Deus, a terra é de Deus. E nós vamos prestar contas da terra que Deus emprestou para nós vivermos. Assim como o nosso corpo não é nosso, como nós já tivemos a lição. Esse corpo é de Deus. Então não vai chegar um momento que a gente vai o quê? Prestar contas deste corpo. A natureza, uma dádiva da graça de Deus. A natureza é um presente de Deus ao ser humano, pois ela é que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Infelizmente hoje o que mais é devastado é a natureza, para construir cidades, para construir pasto para os animais, para ter plantação, e se destrói a mata, se destrói a natureza. Recentemente nós vimos aí a questão da Amazônia, mas a gente sabe que isso foi tudo criminoso, isso foi tudo orquestrado, as pessoas têm que pensar e raciocinar. Irmãos, na Amazônia chove todo dia, esse tipo de incêndio é um incêndio criminoso, né? As pessoas que fizeram isso deveriam ser indiciadas. Então, mas você tem prova? Se você começar a ver os pormenores de muitas coisas, sempre houve incêndio na Amazônia. E agora vem falar sobre isso. Então, meus irmãos, tem muito interesse sobre isso. A questão é muito maior do que a gente imagina. Eu só citei
para a gente pensar o seguinte, que não é assim algo só da natureza, porque às vezes o homem coloca mesmo fogo na vegetação para poder ampliar o seu pasto para o gado, claro, e alguns fazem isso de uma forma criminal. Então veja que hoje muitos estão destruindo os mares, destruindo o ecossistema. E como é que vai viver? Vai ter planeta daqui para 50 anos? Será que a gente vai ter planeta para habitar daqui a 50 anos? Claro, se Jesus não voltar, será que vai ter? Em que condições as pessoas vão conseguir habitar daqui a 50 anos? Será que vai ter ar para respirar, sendo que ar vem das plantas? E as plantas estão sendo todas destruídas? Será que a gente está cada vez mais avançando os lugares dos animais? Os animais estão brigando para as cidades. Por quê? Porque não há lugar para eles viverem. Será que isso é o que, meus irmãos? Então a gente acha, claro, ninguém quer viver no mato, mas a gente sabe que que isso é necessário, a vegetação é necessária, o ambiente rural, no caso não somente rural pelo fato das pessoas morarem em plantações, mas a questão da vegetação, ela é necessária. Mas hoje muitos estão desprezando isso. Aqui no 3, a missão de governar a terra. Então nós temos que fazer a nossa parte. Tem muitas ONGs que fazem isso, né? Até Mundial, até o Greenpeace, ele faz essa questão de cuidar da terra, de cuidar de certos animais extintos. Até que é legal, até que é bonito de se ver, mas não é bem assim como eles falam, né? Porque de um lado eles querem proteger, mas também do outro lado também eles fazem coisas que não deveriam. Mas claro, eles denunciam quando o petróleo é jogado no mar, que isso é terrível, meus irmãos. A indústria ela é muito boa, o comércio ele é muito bom, mas isso está trazendo coisas que estão deteriorando o planeta Terra. Como um casco de um navio rachar e sair aí de tantos e tantos mil litros de petróleo no mar. Então veja como isso está prejudicando. Porque que acontece? Acontece isso no mar e depois acontece o quê? Nenhum animal consegue habitar ali. A terra depois da queda. Depois da queda nós vemos que primeiro aqui o 3, o homem e sua relação com a terra antes do homem, né? A terra antes do homem, o livro do Gênesis assim descreve a situação do reino vegetal no Éden antes da criação do homem. Então a terra era de forma ordenada. As frutas elas cresciam de uma forma natural, só que na parte 2, a terra depois da criação do homem. Segundo o capítulo do Gênesis, narra a formação do homem e a sua vocação para ser o mordomo do jardim. Nesse tempo a ecologia era perfeita. Deus plantou um jardim para colocar o homem. Isso só ocorreu depois que o ambiente natural já estava pronto para ser habitado. Depois que tudo estava pronto para ser habitado, Deus colocou o homem para habitar. Então Deus preparou toda uma estrutura para que o homem pudesse desfrutar, mas o homem destrói tudo. O homem não tem cuidado com a coisa que Deus deu a ele. O homem destrói o corpo que Deus deu. O homem destrói o ambiente que Deus deu para ele viver. Então o homem é terrível, ele destrói tudo. Até é interessante lembrarmos que eu acabei nem mencionando os rios que a gente vê, o Rio Tietê em 1960 dizem que as pessoas iam pescar no Rio Tietê, e não é no Rio Tietê lá em Presidente Prudente não, é o Rio Tietê em São Paulo, ali na Marginal Tietê, onde as pessoas ali pescavam em 1960, 1970, 1950, nessas décadas aí, na década de 50, de 60, de 70, as pessoas pescavam no Rio Tietê, tomavam banho no Rio Tietê, era um rio comum. Hoje, quem tem coragem de entrar no Rio Tietê, fora outros rios dos interiores que foram poluídos pelas essas indústrias que jogam seus dejetos químicos nos rios, nos lagos, e aí não tem nem nada e ninguém, porque o governo é corrupto e essas empresas pagam a propina e não vê nenhuma multa, que deveria ser uma multa pesada contra elas. Elas até recebem em alguns lugares a multa, só que nunca pagam a multa. Como aquilo que aconteceu em Mariana alguns anos atrás, depois de outra cidade de Minas, a mineradora, o que aconteceu? Que é ligada com a Vale, o que aconteceu? Ela fez tudo aquilo, estourou a barragem, destruiu tudo, o que ela pagou? Está até hoje brigando na justiça para não pagar ninguém e não pagar a multa. Então veja
que isso tem acaba sendo um complô, né, entre a empresa e o governo, onde meia dúzia recebe e muitos milhares e milhares de pessoas acabam sendo prejudicadas. Então veja que os rios, os lagos, muitos que as pessoas iam pescar, que as pessoas curtiam, nadavam, hoje está extremamente fora de questão fazer qualquer atividade nesses rios. E aqui no 3, a terra depois da queda, o homem desobedeceu a ordem divina e comeu do fruto proibido. E por causa dessa desobediência, Deus exerceu severo juízo sobre ele e sobre na natureza de Gênesis. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Dessa forma, toda a ecologia do planeta foi prejudicada pela ação pecaminosa do homem. Por causa dele, o ambiente natural tornou-se hostil à sobrevivência humana. Eu disse que o que mudou foi que o homem deveria agora suar o seu rosto para ter o pão. É claro, a ecologia, o ecossistema foi mudado. Talvez no Jardim do Éden não existia cadeia alimentar, onde o animal tinha que matar outro animal, que matava outro animal para poder se alimentar. Na Bíblia não vai dizer acerca da cadeia alimentar no Jardim do Éden. Agora nós temos a cadeia alimentar que é devastadora. Você vê um leão comendo o filhote de algum outro animal ou até o outro animal. Claro, meus irmãos, isso é complicado, mas isso é a cadeia alimentar. Agora o ambiente ficou hostil. Nós vemos que na época de Noé não chovia, só o Senhor vale a terra. Depois começou as chuvas abundantes, as tempestades, e tudo foi mudado no ecossistema por causa do pecado do homem. É o pecado do homem que devasta o planeta, é o pecado do homem que prejudica a terra e sempre prejudicou. E a parte 4 aqui, a mordomia no meio ambiente, a falha do homem na mordomia da terra. Então o homem tem falhado muito, por demais, em cuidar do planeta que Deus criou, que Deus designou, que Deus concedeu para que ele cuidasse. E o que está acontecendo? Destruição, devastação total. O homem não tem cuidado com aquilo que Deus colocou na mão dele. A degradação da terra. O adversário de nossa alma, Satanás, tem atuado contra o ser humano na terra. De que forma, né? De que forma? Com esse desejo desenfreado de construir, com esse desejo desenfreado de devastar a mata, com esse desejo desenfreado de construir indústrias para que as pessoas possam consumir e possam consumir cada vez mais, e as pessoas não conseguem ter um ar decente para respirar. Se você está em São Paulo, você respira um tipo de ar, que é uma metrópole, e se você vai para o interior, e Atibaia, que é 70 km de São Paulo, o ar é muito melhor. Por quê? Por causa da vegetação. Em São Paulo, as gargantas ficam arranhando, o nariz fica seco, o clima muito seco por causa da poluição. Quando você vai para uma área rural, é mais úmido, é mais gostoso o ar e é tudo melhor. Então veja que há essa diferença, por quê? Porque a degradação da terra. Ainda bem que nós temos ainda lugares que a gente possa respirar melhor e viver melhor, né? Mas o que está acontecendo? Mesmo assim, nesses lugares estão se ampliando as indústrias, estão se ampliando as cidades e os animais estão migrando para as cidades, porque não tem aonde viver. 3. A restauração da terra. A palavra de Deus declara que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, claro, haverá um momento que Deus vai restaurar essa terra, alguns defendem Nova Jerusalém, não sabemos ainda como vai ser. Eu sei de uma coisa, meus irmãos, e que a gente tem que entender, que a terra foi emprestada para o homem, e o homem tem feito mau uso dela. E a nossa conclusão, antes da queda, o ambiente natural era perfeito, sem alterações climáticas, sem catástrofes ou fenômenos que ameaçassem a vida humana. No entanto, da desobediência do homem, a voz de Deus, tudo mudou, houve um prejuízo imenso, tanto para o homem quanto para a terra. O pecado transformou a natureza, mas a promessa de Deus para a restauração da terra. Isso ocorrerá quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenial deste mundo.
então Deus vai vir, o Senhor Jesus vai vir e vai restaurar todas as coisas. Amém, meus irmãos? Você ainda que não assistiu no nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe.